Bom, eu estou tão feliz, estou sem palavras. Foi excelente essa própria experiência profissional. Esse assunto nos é muito caro, de interpretação. É uma vida, né, profissional que vem à tona aqui na minha experiência. E eu quero expressar isso. Esse é um momento para trocas. Foi muito importante vocês contribuírem com a gente com a experiência profissional de vocês. E agora eu quero abrir para uma rodada de perguntas. Tudo bem? Tudo bem? Quem tiver interesse em fazer perguntas em línguas sinais ou em língua portuguesa, vai ter intérprete aqui também. Quem tiver interesse está aberto. Agora o momento para perguntas. Professores, alunos, intérpretes, quem tiver interesse, coordenações, diretores, quem tiver presente e tiver interesse, também é um momento para discutirmos, né, sobre esses temas, sobre esse assunto, sobre a inclusão, sobre a relação entre aluno e professor em sala de aula, todos esses sujeitos, tradutor e intérprete, todos esses três sujeitos. Então, vem, gente, vamos aproveitar esse momento, vamos fazer muita pergunta, vamos... Eu quero saber... Vamos sugar bastante dos palestrantes. Eu quero saber quem são os alunos, quem são as pessoas do CAS que estão aqui, alunos do curso do CAS. Levantem a mão, por favor. Nossa, olha só, tem muito. Olha só, muito bom, podem sentar. Agora eu quero perguntar, quem são os professores do CAS que estão aqui? Professores todos. Fiquem bem, por favor. Olha só, eu queria pedir uma coisa para vocês, para vocês quatro. Se os seus alunos do CAS não fizerem pergunta, vocês podem descontar o ponto deles, só que então podem perguntar. Ótima ideia, Marcos. Vamos aproveitar. Muito obrigada, foi uma ótima ideia. Então agora está aberto para perguntas. Em língua de sinais ou em língua portuguesa. Eu vou organizando os interessados aí, fazendo uma lista. Fazendo as inscrições. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho de vocês. Foi excelente. Foi excelente a palestra. Não tem palavras para... Só um pano para organizar aqui. Pode passar. Eu passo aqui para eles. Quer que eu fique ali? Pode ficar. Isso. Vai de novo, Tá, beleza. Bem, então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela equipe, tá? Que organizou esse evento. Eu não tenho palavras para descrever ou sinalizar na língua de vocês o quanto foi acrescentado para mim e o quanto tem sido, nesse período especificamente, em que eu sou professora da Faculdade de Medicina, do primeiro período, e com a entrada do Gabriel, né, que está aqui, tem sido um desafio muito grande para nós, professores. Nós nos preocupamos muito com a formação dos nossos alunos, no geral, né, como ele vai se formar enquanto médico, né, enquanto estudante de medicina. E não é diferente com o Gabriel, né? Então, foi muito interessante a fala do Ademar, enquanto ele falou
que os alunos eram reprovados porque eles não conseguiam fazer a ausculta cardíaca, a ausculta respiratória. Então, a gente sabe que as pessoas que têm alguma deficiência ou alguma limitação dos sentidos, né, ou motora, seja lá o que for, que ele pode ter outros sentidos aguçados, né? Então, existe um remapeamento cortical, estruturas cerebrais, sinapses, que são remodeladas e, com isso, ele tem uma plasticidade neural em que ele consegue se adaptar de forma a sentir mais determinadas coisas que nós não sentimos. Isso talvez possa acontecer. Então, de repente, é uma maneira da gente repensar, de maneira a inovar formas de se aprender e de se avaliar um paciente. Então, se o Gabriel não consegue auscultar, de que forma que ele pode ver que aquele paciente está com uma pneumonia? Será que é pelo tato? Será que é por algum outro sentido? A gente tem que reinventar. E nós precisamos redescobrir isso, e nós precisamos juntos trabalhar ele com os sentidos dele, nos informar como que ele pode sentir de maneira diferente. Tá? Nossa sociedade precisa ser reinventada como um todo, né? É muito novo, desde 2002 apenas, que esse processo, que a língua foi reconhecida, gente, foi agora. Quantos anos de humanidade nós temos? Né? São bilhões de anos que nós existimos enquanto seres humanos. Né? Então, em 2002 é coisa muito nova. Então, nós precisamos, na verdade, a nossa sociedade tem adquirido várias questões positivas na questão social, mas nós precisamos reinventar muita coisa, porque a nossa sociedade está muito doente em muitos aspectos. E nós precisamos criar, inventar coisas novas. Então, Gabriel, eu encaro com você o desafio, porque a partir do segundo período, você já vai começar com esse processo, esse desafio, tá? Então, nós, enquanto equipe, nós estamos juntos com você, tá? E eu te apoio nesse momento, para que nós possamos reinventar essa medicina, tá? E eu te apoio nessa luta, tá? Como que é seu nome? Luana. Hoje à tarde nós conversamos com o Gabriel e nós falamos sobre essa questão de ser tão novo o aluno surdo na medicina. Nós temos no Brasil 4 alunos surdos fazendo medicina. E nós sabemos de alunos surdos na enfermagem e de estratégias utilizadas para essa percepção do coração, do pulmão. E eu conversei com ele para que ele entrasse em contato com esses alunos da Federal do Rio de Janeiro, Federal de Goiânia. E do campus de Teófilo Otoni tem outro aluno também. Então são 4. Eu sugiro também que os professores entrem em contato com os professores dessas universidades para saber como está sendo feito o trabalho. Eu acho importante essa troca, porque ele vai entrar em contato com os colegas para a questão da questão até de sinais, porque é novo, é muito novo e é muito desafiador. Preciso falar que o curso de medicina também precisa desse reconhecimento por parte dos surdos. É uma experiência, a FENES, por exemplo, o trabalho que a gente desenvolve lá. Há uns 10 anos, 8 anos, a mãe levou um filho lá, com 4 anos de idade, dentro da FENES, lá na área social, e falou, surdo, tem autismo.
e como que vai ser esse desenvolvimento dele. E aí a gente começou esse contato com ele, para ver se era surdo mesmo, para perceber se era mesmo, aquele risinho meio envergonhado. E aí ela foi aos psicólogos da FENES para uma avaliação psicológica e foi quando descobriu que ele não tinha autismo. Na verdade, ele era só uma pessoa tímida, envergonhada. E a mãe preocupada, querendo comprar já medicamentos, já relacionados ao autismo, e aí com essa avaliação descobriu que na realidade ele precisava de um instrutor surdo para desenvolver, porque ele tinha vergonha. E aí ele cresceu e agora tem uma comunicação excelente, uma relação com a cultura surda, não tem nada de autismo. Então, quando novinho, eu, por exemplo, quando novinho, minha mãe foi comigo. Minha mãe conta a história que ela teve comigo e que as pessoas às vezes achavam que eu era maluco, que eu era doida. E na verdade não, na verdade era uma questão de nervosismo, na área da medicina. A área da medicina precisa entender esses aspectos também. Ao frequentar alguns lugares, né, tem essas disciplinas que tratam, dentro da medicina, que tratam diversos aspectos, então é preciso fazer questionamentos que às vezes se esquece que, por exemplo, o médico ele não tem a comunicação direta com o surdo para poder ter uma percepção do que está acontecendo de verdade. Eu conheço, por exemplo, 3 primos que, dentro de uma mesma família, que se formaram médicos, e que sabem línguas de sinais, mas que nunca conversou comigo. Então a gente cresceu junto, não se conhecia, os 3 fizeram curso, sabem língua de sinais, são médicos, e a gente nunca conversou nada. Então, tem surdo na família, sabe língua de sinais, e por isso é um profissional médico que sabe a língua de sinais. Então tem vários casos aí para a gente aproveitar. Por exemplo, na arquitetura, no curso superior, né, de arquitetura, essa questão da acessibilidade, os professores às vezes pensavam sobre essa obrigatoriedade de moralização. E aí na faculdade de medicina é preciso discutir isso, né? Como que eu vou fazer o curso de medicina todo na língua de sinais? A solução que se encontra é fazer um implante. E aí, porque né, a área da medicina é uma coisa biológica, então reconhecer que há uma variedade, né, linguística, cultural, que existem pessoas implantadas, pessoas que utilizam aparelhos, pessoas que utilizam a língua. Então, por exemplo, nesse caso desses três primos, né, eles têm algo a acrescentar com relação à área da medicina. Boa noite a todos, meu nome é Jason, eu quero parabenizar todos aqui presentes, né? Achei muito interessante a pergunta que a professora, esqueci seu nome. Luana, obrigado Luana. Desculpa que eu também tenho uma deficiência no ouvido direito e no osso, eu perdi no procedimento, eu perdi, então sou só do esquerdo. E às vezes eu quero aprender Libras porque assim, eu com uma audição, eu sinto dificuldade às vezes de entender algumas pessoas conversando próximas de mim. Então, assim, agora imagina a pessoa que tem a problema de não ouvir dos 2 ouvidos. Então deve ser muito difícil. Então, assim, por isso que eu quero aprender. Mas eu acho interessante que a professora Luana falou e que realmente fiquei curioso. Eu trabalho na Santa Casa, aqui em Diamantina, no setor de administrativo. Não lido diretamente com o paciente, mas o meu serviço está totalmente relacionado com o paciente, já que eu faço a parte do monitoramento da radiologia da Santa Casa. Eu acho muito interessante, porque eu fico observando na Santa Casa, outro dia teve uma paciente lá, a Yasmin, que está aqui, que ela foi no pronto atendimento.
E assim, eu vi a dificuldade dela ser atendida porque o médico não entendia o que ela estava tentando falar, que ela estava sentindo. Mas interessante que depois a irmã dela chegou. A irmã dela foi a intermediadora, né? Intérprete, entre a médica mais a paciente. Achei interessante. Então, assim, estamos falando aqui sobre a questão da acessibilidade da universidade, a Libras com a universidade. Acho muito interessante. Mas, agora voltando para a da saúde, que é uma área, um setor crítico, é um setor onde, infelizmente, vemos aí a defasagem de muitos anos em questão da saúde. Então, aí eu pergunto, como que a gente pode estar fazendo para levar essa Libras também para dentro das instituições de saúde, de jeito que o paciente ele possa ser, o paciente surdo ele possa ter o mesmo atendimento de uma pessoa ouvinte. Como que a gente pode estar fazendo para que aconteça isso? Então essa é a minha pergunta, porque eu acho muito interessante. Eu vejo a dificuldade que tem dessa comunicação, mas como que a Libras pode também, não só expandir dentro da universidade, que é interessante, mas também dentro da área da saúde. Nós não temos uma legislação no Brasil que garante a presença do tradutor-intérprete na área da saúde. Infelizmente, nós não temos. No decreto 5626, ele garante a presença do tradutor-intérprete em órgãos públicos, não especificamente na área da saúde. Se nem na educação nós estamos conseguindo, eu acho muito difícil a gente exigir na atual situação. Estou sendo muito franca, porque nós não estamos conseguindo preencher cargo de tradutor-intérprete nas universidades. E abrir cargo agora para tradutor-intérprete nas unidades de posto de saúde ou dos hospitais, eu acho que isso é uma luta a médio e longo prazo. Deveria ter, mas não tem. Infelizmente. Infelizmente. Nós temos casos esporádicos de alguns hospitais públicos que o médico sabe língua de sinais. Mas é tão raro que quando sai, quando tem, o surdo posta em rede social, olha, encontrei um médico que sabe língua de sinais. É muito raro. É caso dos psicólogos. Na área clínica é uma situação muito crítica. A situação de acesso por meio da língua de sinais. Só fazendo uma intervenção na sua fala, pode ser estendido também ao turismo também. Por exemplo, a gente está na cidade do Patrimônio Cultural da Humanidade, né? Vai receber pessoas que vão vir que é surdo de várias regiões do Brasil e de vários países. Hoje, como guia de turismo em Diamantina, eu não vejo um intérprete dentro do setor de turismo de Diamantina. Olha, eu já tenho notícias diferentes. Muitas companhias, por exemplo, a CVC trabalha com um pacote especial para a comunidade surda, com intérprete. Sim, mas ela é fechada, ela fecha pacote para grupo de pessoas surdas. Municipal. Mas assim, a CVC trabalha com um pacote fechado já com a presença do tradutor-intérprete. Algumas agências de turismo fazem esse trabalho. Poucas, mas tem. Poucas, mas tem. Por exemplo, nós temos agora a questão do teatro. O teatro ele já é acessível em língua de sinais, muitas peças de teatro.
vou fazer minha perguntinha assim, né? Gostaria de te perguntar, Ademar, no curso na área de matemática, eu queria saber a sua opinião, por exemplo, na perspectiva, na escolha de um curso que tem um professor, por exemplo, na área de cálculo, de matemática, mas que não reconhece esse aluno surdo, a presença desse aluno surdo dentro do curso. Ele veio de um curso de licenciatura e não tem esse reconhecimento. Às vezes tem um contato ali, né, com a área da saúde relacionada àquela deficiência, tem um esforço, tá? Mas, por exemplo, na área da matemática é um pouco mais difícil a gente encontrar professores sensíveis à causa. Aqui no FGTI eu estou percebendo um pouco isso. Então eu queria saber, ouvir um pouco do seu comentário com relação a esse tema. Você que fez arquitetura. Só sua opinião mesmo, de maneira mais fácil. Bom, se eu entendi muito bem o que você disse em relação à matemática, se há influência, por exemplo, em relação a outros professores, depende muito. Por exemplo, quando eu estudei arquitetura, eu tive um professor, e esse professor fazendo os cálculos, era tão rápido que eu não conseguia entender. E o intérprete às vezes falava com esse professor, e esse professor ia fazendo cálculo por cálculo novamente, bem lentamente, para que eu pudesse entender. Porque quando ele fazia muito rapidamente, um cálculo muito rápido, ele ia falando e fazendo o cálculo de costas, e fazia o cálculo e eu não conseguia acompanhar. Então, passo a passo, por exemplo, nessa disciplina eu fui reprovado, no semestre seguinte, com outro professor, o professor ia apresentando os cálculos passo a passo, e no final eu entendi o resultado. Porque com esse professor eu tive dificuldades, com outros professores, compreendendo a minha questão, que eu precisava entender passo a passo, eu conseguia acompanhar, acho que eu entendi a minha questão visual, que eu precisava de compreender visualmente a construção do cálculo. Nós tivemos o simpósio da FENES comemorando os 25 anos, agora em maio, na UFMG. Nós tivemos uma monitora, aluna da UFMG, ela faz curso de matemática, e ela se sentindo assim muito sozinha no curso, ela participando no simpósio, e ela teve contato com uma professora de matemática, graduada em matemática, ela mora em Mato Grosso do Sul, e ela é professora de matemática, ela participou do simpósio. Eu apresentei essa aluna da matemática para ela. Eu disse, olha, ela é professora de matemática. Eu disse, olha, ela é aluna do curso de matemática. Elas se apresentaram, conversaram muito, e acho que vai ser importante para as duas esse contato. Por exemplo, você pode ter dificuldade, é importante você encontrar com outras pessoas, por exemplo, da sua área, para você conversar sobre essa questão e vocês trocarem informações. Eu acho que você pode ter dificuldade quando o professor fala muito rápido e você não acompanha. E você encontrar alguém que fale passo a passo com você a questão do cálculo. Aí fica mais fácil para você entender. Eu acho. Eu entendi com clareza. A maioria dos professores, eles têm auxiliado, eles percebem, né, que eu sou surdo e buscam esse contato mais humano. Esse contato com outro surdo de cursos, de outras licenciaturas, outros professores, para um incentivo, eu percebo que é importante mesmo. Por exemplo, de outras licenciaturas, por exemplo, no caso da matemática, em outras disciplinas, tem experiência, por exemplo, eu acho importante a questão da cultura surda, a questão da adaptação, acho importante você buscar isso, essa questão do visual, para ver como que é a construção do cálculo, vai te ajudar mais. Obrigada, muito valeu.
Se eu souber de alguns profissionais da área da engenharia civil, de cálculo, eu vou passar os contatos para vocês. Eu tenho um grupo no WhatsApp que são de profissionais surdos, surdos com implante, surdos que não têm língua de sinais, mas que são da área da arquitetura e da engenharia. Nós somos mais de 50 profissionais surdos com implante, surdos com perda auditiva. Eu vou te passar o contato. Muito bom, minha irmã Cristina. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sei que a discussão é do ensino superior, mas a gente não pode esquecer que o surdo, até chegar na universidade, ele passa também por ensino básico fundamental. Então, eu tenho um questionamento a ser feito, principalmente para as crianças surdas que não são alfabetizadas. Então, eu estou hoje com criança de 11 anos, era para ser intérprete, mas até hoje eu não sei o que eu sou no restante. Porque a criança não sabe ainda língua de sinais, não tem português como segunda língua, então falta tudo. Então, assim, eu queria uma opinião, eu estou falando em português, mas eu gostaria também da fala do Ademar, porque eu acho que ele pontuou muito ali sobre português. Mas por que eu estou querendo enfatizar? Porque a gente sabe que Diamantina criou o CAS há pouco tempo, e a gente tem dentro do CAS essas possibilidades de se desenvolver. E a gente está vendo aqui hoje que tem muitos alunos que estão passando pelo CAS, que vão receber aluno no ensino médio, que vão ser professores de surdos, como eu estou sendo agora. Então, como é que vai ser isso? Qual seria a experiência de vocês? E ainda pensando que nós estamos iniciando e que já tem uma metodologia diferente, por exemplo, quando você falou do Enem, que ele já é totalmente filmado. E aí, que nós estamos com a Libras lá no início e temos que ainda ensinar o português para esses meninos. E a demanda de Diamantina, de crianças surdas, é muita. Então a gente queria uma opinião de vocês, pensando que esse aluno vai chegar na universidade e qual seria o impacto que a gente pode hoje trabalhar para quando chegar lá a gente conseguir amenizar um pouquinho disso. Que são professores, né? A maioria? Bom, primeira questão, nós precisamos ter uma compreensão muito clara do que é a alfabetização. Principalmente quando a gente fala de alfabetização de crianças, jovens e adultos surdos. Eu sou professora também de crianças surdas. Agora estou trabalhando com educação de jovens e adultos surdos. Nós não alfabetizamos em português. Essa concepção ela é muito errada. Sabe por quê? Porque você alfabetiza em primeira língua. Você não alfabetiza em segunda língua. Professor de inglês não alfabetiza em inglês. Isso é claro. Algum professor de inglês alfabetiza a criança ouvinte em inglês? Por que nós vamos alfabetizar as crianças surdas em português? Nós não alfabetizamos a criança surda. Nós temos que trabalhar o português com a criança surda na perspectiva de segunda língua. Esse é o grande entrave da educação de surdos. O professor ter essa concepção, ter essa compreensão. A criança surda precisa ser alfabetizada em língua de sinais. A criança surda, em sua maioria, ela é filha de crianças ou de pais ouvintes. Ela
chega na escola sem conhecer a própria língua. Com quem que ela tem que ter contato primeiro? Com o professor surdo. É a nossa realidade? Não. Temos que batalhar para ser. Ou nos tornarmos professores bilíngues. Nós não podemos simplesmente conhecer a língua de sinais. Ninguém alfabetiza o outro conhecendo um pouco da língua. Professor de inglês conhece um pouco da língua para ensinar inglês? O tradutor e intérprete não é o professor da criança surda. Ele não pode assumir esse papel. Gente, eu não estou sendo dura aqui, estou conversando com vocês, porque essa é a nossa realidade. A gente não pode assumir esse papel. A alfabetização de português para crianças. Não alfabetizo. Não alfabetizo. Não, português é da perspectiva de segunda língua. Estou trazendo para vocês a minha realidade. Sou professora da rede municipal de Belo Horizonte. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: em qual fase que seu aluno surdo está? Silábico, pré-silábico, alfabético? Eu falei: nenhuma delas. Gente, pelo amor de Deus, a gente não faz isso com a criança surda. Isso é um crime. Isso é crime. Isso é crime com a criança surda. A gente não faz isso. Outra perspectiva. Para eu alfabetizar uma criança surda, eu tenho que ser um professor bilíngue. Eu tenho que ter proficiência na língua de sinais. Proficiência. Não é concurso de 40 horas, não é concurso de 80, não é concurso... Eu tenho que ter proficiência, eu tenho que ter formação. Essa é a nossa realidade. Enquanto coletivo de professores, é cobrar isso do sistema, é cobrar isso do Estado. Falar assim: não vou assumir uma sala enquanto eu tiver formação. Me dê formação bilíngue para eu alfabetizar essa criança. Alfabetizá-la primeiro na língua de sinais. Ela tem que conhecer a língua, ela tem que conhecer a estrutura da língua. Nós não estudamos português, nós não estudamos a nossa língua, nós não estudamos a gramática da língua portuguesa. Criança surda tem que estudar a gramática da língua de sinais, tem que conhecer a língua de sinais, conhecer a sua estrutura, para depois ela aprender a outra. A hora que ela conhecer a língua de sinais, que ela tiver uma língua estruturada, ela vai aprender a segunda sem problemas. Posso garantir para vocês. Esse é o problema. Por que o seu aluno surdo não é alfabetizado em língua de sinais? Ele não vai aprender o português. Porque essa ideia, ele não sabe ler, não sabe escrever. Já te deram um texto em alemão? Você lê seu texto em alemão? Você interpreta seu texto em alemão? Porque esse é o texto que vocês estão dando para ele. Ele vai ler o texto assim, ó. Se der um texto em português, ele vai pegar o texto e vai ler assim, ó. Essa vai ser a expressão do aluno surdo. Essa é a realidade. Gente, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? São duas línguas diferentes, duas estruturas diferentes. O professor de surdo tem que ser bilíngue. Só completando. Tá filmando. Gente, desculpa se eu falei demais, mas a gente tem que acordar para essas coisas. Isso é importante. Nós estamos querendo aproveitar o máximo do professor. Então, queria só complementar. Então, você concordaria que no início, quando há designações, que para essas crianças que estão nessa fase, que ainda não estão prontas para receber o intérprete, então não teria que haver a mudança, a designação não teria que ser professor intérprete, porque essa criança não está totalmente desamparada de acordo com a legislação. Se a função é tradutor intérprete, e aí? Então algo não está se encaixando. Então nos ajude a clarear isso para a gente não continuar errando. Primeiro, não pode ter essa função, professor intérprete. A criança surda precisa ter contato com o professor surdo. Ela precisa de referência. Gente, a gente quando foi pequeno, quando
foi para a sala de aula, a gente não encantou com o professor? Quem não encantou? Olhou o professor, ai, quero igual, quero ser igual. Uma criança surda precisa do professor surdo. Ela precisa olhar e falar assim, vou ser igual a ele quando eu crescer. A criança surda precisa de referência. Ela precisa de referência. A hora que ela vê o professor ouvinte, ela vai pensar assim, quem que eu vou ser igual? Eu vou dar exemplo para vocês dos meus alunos surdos de 6, 7 anos de idade. Conversando, eu, professora, bilíngue, conversando com eles, falando assim, não, quando vocês tiverem 60, 70 anos. Não acreditavam que eu ia ficar velhinha, porque nunca tinha visto um surdo velho. Aí eu falei, peraí. Chamei meu pai, falei assim, peraí, olha. Ele é surdo velho? Eu falei, ficaram loucos quando viram um surdo idoso, porque não tinham visto. Ai, eu vou ficar igual, pode? Eu falei, pode. A questão da referência é fundamental. É fundamental. É importante ver o outro igual. Aí eu olhava pro outro, eu vou, tu é velho também, você também vai. É importante a referência. Todo dia eu queria conversar com meu pai e perguntar pro meu pai o que ele fez, Papai deu altas aulas com meus alunos. A questão da referência, isso é fundamental. Não desprezando o nosso trabalho, mas nós não somos surdos. Nós temos a competência pedagógica, o professor surdo também, eles precisam dessa referência. Quanto coletivo, a gente tem que bater o pé, não pode ser desse jeito. Quando a gente se unir, o negócio muda. Olha, nós somos educadores, nós lidamos com a formação do outro. A nossa responsabilidade é muito grande. A gente tem que pensar nisso. Legal. Bom, Ademar, meu nome é Yasmin, esse é o sinal na comunidade surda. Eu nasci aqui em Diamantina. Eu lembro da minha mãe me contar a história de quando eu nasci, ainda bebê, das pessoas tentando conversar comigo e eu não conseguia entender. E eu não ouvia nada. E foi aí que eles perceberam que eu era um bebê surdo. Porque me levaram ao hospital. E aí a minha mãe conta, né, porque as pessoas tentavam conversar comigo e eu não ouvia nada. Nada de nada em nenhum dos ouvidos. E ela ficou triste, ficou muito triste, muito desanimada porque eu era surda e saber que eu era surda. Eu fui crescendo e realmente não ouvia nada, mas eu passeava e via as coisas, mas não ouvia nada. A minha mãe sempre junto comigo, tentando me estimular. Me dava pirulito, me dava coisas, minha mãe ali sempre junto comigo. Às vezes não tinha dinheiro para as coisas, mas estava ali sempre junto comigo. E aí, assim, eu gostava muito de estar ali junto com ela, com minha família. Tinha muito carinho, muito amor no meu desenvolvimento, teve muito isso. Os meus irmãos, eles são ouvintes, eles ficavam falando no meu ouvido, mas eu não ouvia nada, ficavam ali me irritando dentro de casa. E eu realmente não ouvia nada. E fui crescendo, fui desenvolvendo. Mais ou menos com 13 anos, eu comecei a perceber que eu era surda. Foi aí que eu comecei a entender. Eu olhava para o intérprete, não entendia nada. Mas eu comecei a ter essa sensação de ser sozinha no mundo. Eu comecei a me identificar como surda. E foi então que eu realmente tive um contato, aquilo que a Sônia disse do olhar com olhar, que antes eu não tinha tido, e a língua de sinais foi aos poucos que eu fui adquirindo, fui desenvolvendo. Antes disso eu nunca tinha tido contato.
dentro das escolas, né, crescendo junto com outras crianças, a minha história. Eu lembro assim, da escola com carinho, da minha formação escolar com carinho, da minha mãe ali sempre cuidando de mim, sempre junto comigo, desse meu desenvolvimento. Lembro dessas idas ao hospital, até junto com o intérprete, mas eu sem entender nada, e português também, as pessoas conversando comigo, eu não entendia nada. Eles tentaram me ajudar, a família tentando me ajudar, não era realmente profissional intérprete, a família ele tentando me ajudar com a sinalização. Minha mãe, ela foi aos poucos me incentivando, né, a aprender as coisas. E meu pai trabalha aqui na UFJM, minha mãe também trabalha aqui na UFJM. E antes não tinha surdo, né? A gente foi só no celular, aquela conversa de... E agora, com esse contato com o surdo, com essa troca, eu começo a ter meu interesse. Com o passar do tempo, vendo pessoas ouvintes, intérpretes novos chegando, e também outros surdos, esse contato com outros surdos ele foi muito enriquecedor para mim. Mas a língua de sinais mesmo, aos poucos que eu venho aprendendo. Então, assim, eu lembro, né, ao longo da minha história com os meus professores, junto com a minha família, como que o conhecimento vem vindo aos poucos para mim. Então, eu amo muito minha família e é isso que eu adorei te conhecer, Ademar. Que bom, me dá um abraço, então.